através da pornografia, do adultério, do aborto, assessoria fetal, nós vamos recebendo sobre nós o vômito do demônio. Imagina você recebendo o vômito do demônio quando você tem essas atitudes e concorda com isso. Particularmente o aborto é o vômito do demônio mesmo. Sem dúvida, não tenha dúvida. Eu tomo para mim as palavras de São João Paulo II, quando ele diz assim sobre esses atos, né, contra a vida, a pedofilia, o aborto, a prostituição, isso que nós estamos vendo no mundo. Isso é a pior parte, não que ele tenha boa parte, mas a pior parte de Satanás. É essa, nós estamos vendo como exatamente o livro do Apocalipse diz, como pouco tempo lhe resta, ele está despejando todo o mal. Uma enxurrada. Uma enxurrada, né? Uma enxurrada, como o senhor disse, o vômito do mal, do inimigo, sobre a terra, sem nenhum tipo de reserva, sem medo, sem, né? Ou seja, diante dos nossos olhos, né? Sem escrúpulo nenhum. Então, zombando de nós ainda. Zombando de nós. E o pior de tudo, sem ter a resistência dos bons. Sem ter a resistência dos bons. Isso é o pior de tudo. Sem ter o espírito profético. Porque quando eu leio a Bíblia, e por favor a todos os católicos nesse momento, os profetas menores e maiores, eles eram resistência aos regimes do mal. Você pode pegar aí os profetas, Amós, por exemplo, ele pregava contra, não estava nem aí. Ele falava, e ele falou assim, olha, eu não nasci profeta, minha profissão não é profeta. Eu sei que tem profeta que ganha dinheiro aí, é profeta de profissão. Eu sou plantador de sicômoro e sou vaqueiro. Mas sou escolhido por Deus. Escolhido, e eu vou falar a verdade. E lutava contra o sistema, e Paulo lutou contra o sistema, contra a guarda pretoriana, contra o Império Romano. Não estamos falando de um ou outro ali, não. De um grupinho de pessoas que nem poder tem. Então, veja que coisa forte. Hoje, os cristãos estão resistindo pouco. Nada. Quase nisso o tempo todo. Exatamente. Ainda mais com as ideologias, época de eleição, eu quero estar bem na fita. Se eu falar que eu sou contra o aborto, eu vou perder voto. Sim. Eu não vou falar nada, eu fingir que eu estou aqui, omissos, com Pilatos lavando as mãos o tempo todo. Por isso cresce a iniquidade entre nós. Meu Deus do céu. As pessoas que têm poder de decisão se acovardam o tempo todo. E eu penso assim, né? O livro do Apocalipse fala assim no final do livro. Nos últimos tempos, o justo se justificará ainda mais, se santificará ainda mais, e os pérfidos, os injustos, se perderá ainda mais. Então, está na hora da gente se definir. Quem é trigo, é joio. É o tempo em que a gente tem que se plantar. Porque se chegar mais ou menos na colheita, vai para o fogo do inferno mesmo. Vai para o fogo, porque o que não é trigo não é. O que não é trigo é joio. Entendeu? O que não é trigo não adianta disfarçar, manter imagem, porque a essência Deus sabe qual é. E o que parece é que as pessoas elas vão vivendo um diálogo irreal, porque não é diálogo. Diálogo, você acha que o diabo vai ouvir a gente? Satanás vai ouvir nossa verdade? Se ele já rompeu com Deus? Não tem. Então a gente está achando que é diálogo. Não, é uma imposição do mal. É uma imposição do pecado, do império do mal. Perversidade plena. Perversidade. E as coisas estão acontecendo, aí depois a gente vai fazer reunião, né? Nós vamos fazer reunião, a gente reúne para unir, para ver o que vai fazer, quando na verdade lá atrás a gente já tinha que ter feito, que era romper com o mal, romper com o pecado. Não vos prendeis ao mesmo jugo com o fiel. Não deixa o velho fermento crescer na massa. Porque depois na verdade, o que está acontecendo hoje é que nós permitimos ontem. Exatamente. Democracia, em nome, não é, do Isso diálogo. É importante, padre. Isso é importante. Isso aí é uma luz de Deus. O que está acontecendo hoje é o que nós permitimos ontem. É o que nós não cuidamos ontem. Nós não tivemos a malícia, a inspiração do Espírito. Nós não tivemos aquele tino de falar assim, opa, fecha a porteira aqui, fecha a porta, porque se nós abrirmos, o negócio vai se perder, vai descambar. Então, o que está sendo desabado hoje foi porque nós construímos errado, porque foi que nós fomos fazer em terreno que não era bom, na areia, e não na rocha da palavra. Você entendeu? Então, cuidar do hoje, agora, nesse exato momento. Romper com o sistema de morte, da cultura de morte. Dar cara à tapa, resistir até o sangue se for preciso. Mas aborto, assessoria fetal,
Tudo isso é lixo, é vômito do demônio. E nós recusamos, nós somos de Deus e queremos somente a vida que é de Deus.